versículos 5 ao 8, quando essa palavra, meus irmãos, vem Paulo falando a essa igreja das maravilhas de Cristo. E eu quero, até porque entendemos bem, meus irmãos, essa palavra, aquilo que Paulo fala, eu vou ler para frente já, mas depois, se você quiser ler todo o texto, leia na sua casa, não fique muito extenso aqui. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Pai, a tua palavra, ela é a verdade absoluta. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe o porquê dessa palavra nesta noite, o porquê que nós trataremos desse assunto aqui, o Senhor sabe. Pai amado, antes de todas as coisas, o Senhor é Deus. Antes que existisse esse dia, o Senhor é Deus. Pai amado, o Senhor é o que direciona a igreja, o Senhor é o que alinha a igreja, o Senhor é o que dá vitória à igreja. Nós estamos aqui hoje para receber a tua vitória. O nome do Senhor seja engrandecido, o nome do Senhor seja glorificado, e a graça do Altíssimo seja sobre nossas vidas, e nós sejamos aqui alcançados e abençoados por Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja pode se assentar. Amém. Meus amados, eu não sou diferente de ninguém, até porque eu não sou diferente de ninguém, sou igual a todos. Mas hoje eu louvei a Deus é bom, hein? Eu fiquei de uma certa forma confortável aqui, quando eu vi que nós não temos em nosso meio nenhuma visita. Temos aqui a Rebeca, mas eu nem falo que ela é visita, porque estamos querendo fazer uma negociação aí. Mas ela não quer, mas nós vamos. Mas só temos a Rebeca e os demais são da casa. Isso é brincadeira, viu, irmãos? Misericórdia, sobre o pai dela sabe disso, já fica bravo. Mas nós temos liberdade com ela, não temos, graças a Deus, até por isso. E nós aqui, meus irmãos, somos da casa, somos conhecidos, somos meus irmãos amados, e já caminhamos juntos por uma boa parte aqui, no mínimo por 3 anos e meio comigo aqui na igreja, uma boa parte da igreja. Se não, outros estão se chegando agora, mas já conhecem, então os irmãos entenderão isso. Meus irmãos, a palavra que o Senhor tem a tratar as nossas vidas, com as nossas vidas nesta noite, pode ser que algum, ele fala assim, é uma palavra que está me ensinando. E pode ser que algum fale assim, isso é uma palavra que está me exortando. E outro pode dizer, isso é uma palavra que parece que vai acontecer com isso aí. Então, meus irmãos, eu queria falar sobre eu li essa palavra, e para falar, meus irmãos, de comunhão. Eu li essa palavra para falar de proximidade de irmãos. Eu li essa palavra para falar, meus irmãos, da importância de você como servo de Deus, de você como crente, de você como filho e filha do Senhor, de ter pessoas caminhando do seu lado. Aqui, meus irmãos, Paulo, ele mesmo, meus irmãos, sendo Deus, ele fala que Jesus, ele não usou o direito de ser como Deus, mas deu um exemplo de humildade. Tudo que Jesus fez, meus irmãos, foi para que nós pudéssemos aprender e andar segundo a palavra dele. Jesus, meus irmãos, em momento algum, versículo 8, ele diz aqui,
e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Ele foi obediente, meus irmãos, e ele podia ter usado, meus irmãos, dessa bênção. Ele era Deus, mas ele foi humilhado e foi, meus irmãos, até a morte, obediente ao Senhor, se humilhando diante, meus irmãos, de todos e da humanidade. Eu li essa semana, nós lemos, sempre falamos aqui no altar, Pedro, meus irmãos, ele não era assim, né? Ontem eu conversava até isso com o Walter ali na chácara. Era duas conversas, meus irmãos, ele já arrancava a espada e falava que é comigo o negócio. É na espada que eu resolvo esse negócio. O Senhor fala assim: rapaz, guarda essa espada aí, porque eu não vim para essa obra aqui. Eu não vim para usar essa arma, eu não vim para fazer isso, eu não estou aqui para fazer isso. A humanidade tem que ver em mim algo diferente daquilo que o mundo oferece. E é isso que eu quero te dizer nesta noite. A humanidade ele quer ver em você algo diferente que o mundo tem apresentado à humanidade. O povo quer ver em você algo diferente que tem aí no mundo, que tem fora das quatro paredes da igreja, que tem fora da igreja. É isso que a humanidade quer ver em mim e em você. Então, meus irmãos, Paulo fala assim: ele foi humilhado, meus irmãos, e foi morto, e ele, meus irmãos, não usou do poder dele para nada. Ele foi como uma ovelha muda, vai ao matador, ele foi à cruz, morreu, foi crucificado, meus irmãos, sofreu tudo e ficou quieto. Querido, eu quero te dizer, a palavra do Senhor nos ensina que aos humildes Deus tem uma palavra de bênção e de poder. Ao humilde ele levanta, e aqueles, meus irmãos, que se levantam ele abate. Então você foi chamado como igreja para ser levantado por Deus, porque o que é levantado por Deus fica levantado, porque quem sustenta é Deus, porque quem dá vitória é Deus, porque quem fortalece é Deus, e ele levanta você a cada dia para a glória de Deus Pai. Amém. Eu li uma história muito interessante essa semana e eu fiquei muito feliz, irmãos. Eu estou a semana inteira com esse negócio e procura para lá e procura para cá e não acho. Até que hoje eu tive a oportunidade de ir pesquisar melhor para falar de uma amizade de dois homens. Nós poderíamos usar a mais conhecida de Davi com Jonatas, por exemplo, que foi uma bênção. Um dia eu estava terminando um retiro, um pastor, um profeta de Deus, isso não faz muitos anos. Ele me abraçou fortemente, disse assim: a minha amizade com você é como se fosse a amizade de Davi com Jonatas. Eu fiquei feliz da vida, achei maravilhoso, porque muitas vezes, meus irmãos, nós achamos que pastor não precisa disso, pastor é o bamba e ele está por cima do negócio. Esquece essa história aí que o pastor precisa de gente do lado, de pessoas do lado, esquece. Não, irmãos, não é bem assim. Não é bem assim. Hoje eu contei aqui, chegando com o presbítero, vim de carona com o presbítero Marcelo, aí na Kennedy, uns dias desses aí, uma semana, ele estava tão atordoado assim, desculpa, vou mudar a expressão, com tanta coisa, pensando e imaginando coisas, e assim, vocês nem imaginam. Aí o semáforo tem antes aqui do Summer Ball, e aí tem um semáforo. Aí eu vi que ele fechou, eu parei, mas só que eu parei um quarteirão para trás, eu vi lá um quarteirão, eu parei o carro, eu falei: gente, o que eu estou fazendo aqui no semáforo, nesse lugar aqui? O semáforo lá na frente, eu já parado aqui atrás, e aí não apareceu nenhum educado para ficar buzinando, né? Mas graças a Deus eu passei. Então, meus irmãos, nós temos também anseios na nossa vida, nós temos esses pensamentos que você tem, nós temos. Às vezes perdemos o sono, perdemos, meus irmãos, coisa normal, isso aí acontece sempre. E aí, meus irmãos, Davi, ele fala a história, conta de um outro amigo, um soldado, que viveu do lado dele, chamado Absai. Um homem, meus irmãos, que
formatou, meus irmãos, uma comunhão tão bendita com Davi.